Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Silvana e eu sou professora de apoio aqui da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau. E é um prazer estar com vocês para nós trabalharmos a 12ª lição do nosso terceiro trimestre, do ano de 2018. E essa lição nós vamos falar sobre o movimento pentecostal aqui no Brasil. E para começar a sua aula, eu indico, você, professor, eu deixei o link de uma canção ali no material de apoio, que é a canção da Alvinha, que se chama Liberdade, e tem um link que já tem aí um clipe que mostra várias imagens do mundo atual. É a sugestão da nossa lição. A nossa lição sugere que a gente leve imagens aí como está o nosso mundo atual. Então, quando seus adolescentes estiverem entrando em sala de aula, a minha sugestão é que você deixe baixinho aí essa canção, ou você pode também estar passando o vídeo. E para a sugestão da lição, que é mostrar imagens, eu trouxe a minha bala gigante, que nada mais é do que um isopor que tem aqui dentro. E a minha sugestão para você estar demonstrando as imagens, como está o mundo atual, tantas imagens tristes que a gente vê, também deixei essas imagens ali no material de apoio para você estar pegando, você pode pegar palitinhos de churrasco e colocar essas imagens aqui. Eu não fiz a impressão para vocês verem, mas coloquei a tardinha aqui para vocês estarem vendo, como faz. Aí vai falando com os seus adolescentes como que está o mundo atual. E você pode mostrar imagens, por exemplo, de aplicativos que estão causando problemas, imagens do Congresso Nacional, imagens de criança nas ruas perdidas, imagens de crimes, adolescentes mortos no crime, outros sendo aí criminosos. E aí você pode estar mostrando e você pode estar falando com eles a respeito disso, como está aí o nosso mundo atual, como a gente está vivenciando tantas coisas ruins. E aí, essa é a sugestão da lição. Você vai falar para ele e de quem é a responsabilidade de levar esperança, paz, amor, fé, a mensagem que liberta e que transforma, De quem é a responsabilidade? Segundo a Bíblia, aí a minha sugestão é que atrás dessa tarja, na frente, você coloca a imagem assim, a imagem do mundo atual, como a lição sugere, e atrás você pode estar colando a foto dos adolescentes da sua sala de aula. Por exemplo, se você tem 10 adolescentes, você pode colocar 10 imagens assim de como está o mundo atual, e atrás tem a opção de colocar atrás, ou você fazer outros palitinhos assim, colando daí a foto do seu adolescente. A responsabilidade de levar a palavra que transforma hoje daí tem a foto do adolescente ali. É nossa responsabilidade. Não esquece de colocar a sua foto também ali, querido professor. A responsabilidade é nossa. Eu acredito que vai ter aí uma coisa muito incrível, é um choque de realidade. O mundo está perdido, mas eu, como sal e luz, eu que tenho que fazer a diferença, Eu que tenho que levar essa mensagem que transforma. E aí, nessa lição, nós vamos trabalhar o movimento pentecostal em cada época, como que Deus trabalhou, que Deus fez, E o texto de destaque está lá em Joel 2:28. Você pode finalizar essa dinâmica que você vai começar a sua aula com o texto de Joel 2:28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos, e os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Então, você pode fechar essa dinâmica com esse versículo bíblico. E para começar a nossa lição, eu fiz aqui um leque,
um leque que você pode estar fazendo aí com cartolina. Eu fiz com esse papel pardo mais grossinho, que é o que eu tenho. Eu uso sempre o que eu tenho em casa. Eu tento usar as coisas que eu tenho em casa. Esse isopor eu tinha em casa, TNT eu tinha em casa. Eu sempre tento, porque as aulas ficam criativas, e se você sempre ficar comprando coisas novas para fazer sua aula, você acaba deixando muita coisa que você poderia usar lá guardado e está gastando sem necessidade. Então vocês viram nesse trimestre que eu usei bastante esse papel pardo, porque eu comprei bastante. Então eu acabei usando bastante ele. E aí eu fiz aqui um leque para você estar contando a história, contando todo o primeiro tópico, a história do avivamento pentecostal na Rua Azusa. E eu comecei aqui esse meu leque lá do comecinho, que é o dia de Pentecoste. Da onde vem a palavra pentecostal? Eu sou uma pessoa pentecostal, mas da onde vem essa palavra pentecostal? E aí você vai estar trabalhando com seus adolescentes. O pentecostal vem, né? Vem de uma palavra grega chamada Pentecoste. O que é Pentecoste, né? Pentecoste não é aquilo que aconteceu lá dentro da casa onde todos estavam reunidos em oração. Pentecoste, o 50º dia depois da Páscoa, era chamado pelos judeus do dia do Pentecoste. E neste dia aconteceu o que Atos 2 diz, que, né, o Espírito Santo entrou, foram línguas repartidas. Depois disso, cheios do Espírito Santo, falavam em novas línguas, né? Várias pessoas estavam ali, e Pedro sai e várias pessoas recebem Jesus. Quase 3.000 almas se converteram. Nesse dia, você pode estar fazendo uma introdução. As pessoas estavam lá justamente porque era, né, essa comemoração, o 50º dia depois da Páscoa, então o dia de Pentecoste. O povo se reunia lá. E aí você pode estar falando como o Espírito Santo desceu, como os discípulos foram cheios do Espírito Santo, as pessoas que estavam ali foram cheias do Espírito Santo, e como isso impactou nas vidas das pessoas que os recebiam em casa, que cruzavam com eles em algum momento da vida, e foram também quantas pessoas impactadas pelo Espírito Santo que eles receberam naquele dia, né? E aí você pode estar falando, como fala na introdução, foi deixado muitas vezes, nós cristãos deixamos isso de lado, né? E acabamos errando muito por não deixar o Espírito Santo direcionar a nossa vida, e não deixar que esse mover do Espírito Santo nos enche, nos inunde, né? E nos deixe aí mais corajosos para pregar o Evangelho também. E aí você já vai para o primeiro tópico, que é o avivamento da Rua Azusa. Como foi esse avivamento? Você vai ter que começar lá bem do comecinho, que o movimento pentecostal moderno, então, começa lá na escola bíblica Betel, que é, né, uma escola localizada lá no estado do Kansas, e alunos da escola, né, estavam horas em oração. E é uma coisa muito legal que eu deixei aqui nesse leque, que em todos os momentos que houve o mover do Espírito Santo, quando eles estavam lá no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos em oração. Os alunos que receberam, né, o batismo com o Espírito Santo estavam em oração. E no decorrer da aula eu indico a você, eu sugiro a você, querido professor, que você pode colocar um cartaz escrito bem grande lá na sua sala, oração. Né? E após horas de oração, eles começaram a falar então em outras línguas, e após esse acontecimento eles se convenceram, né, de que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo era, assim, falar em outras línguas, né? Eles se basearam em Atos 10, 44, 47. E aí aqui eu deixei lá no material de apoio essa imagem. Esse é Charles Fox Parham, não sei como que se pronuncia o sobrenome, mas Charles Fox.
ele era evangelista e professor lá na escola Betel, e ele ensinava, né, com muita eloquência sobre todos os textos bíblicos, sobre todos os assuntos bíblicos, cura divina, arrebatamento, e o seu aluno muito assíduo em suas aulas era William Seymour. Esse William Seymour, ele foi para a sua igreja, né, com a convicção muito grande, e pregava muito sobre o batismo com o Espírito Santo e essa ligação de muita profundidade, de muito elo, assim, ligado mesmo com o Espírito Santo. E ele pregava com tanta convicção, só que ele não era batizado com o Espírito Santo. Aí você pode estar continuando, contando a história, quando ele foi convidado, né, para ir pregar, né, na Califórnia, numa outra igreja, e lá quando ele pregou, por ele não ter a vivência, né, de ser batizado com o Espírito Santo, as pessoas não aceitaram aí a pregação dele por falta de vivência mesmo. E aí, depois disso, um pequeno grupo, né, começou a se reunir, e ele se reuniu com esse pequeno grupo, e lá, com muita oração, em reuniões de oração, numa dessas reuniões de oração, ele é batizado com o Espírito Santo aí, e aí começa então um grande mover do Espírito Santo como líder aí o William Seymour, né, que foi um cara que fez história muito legal na nossa história de Pentecoste assembleiano. Ele tem aí uma grande responsabilidade. Então, o grupo foi se reunindo em casas, né? Porém, como crescia, porque lá acontecia vários milagres, as pessoas chegavam, eram curadas, e eram curas assim incríveis. Toda cura é incrível, mas paralíticos saíam andando, cegos saíam enxergando. Então, eram curas assim bem maravilhosas mesmo, eram maravilhas. E claro que num lugar onde tem muita necessidade, as pessoas procuram o lugar onde, né, eles têm aí a solução dos seus problemas. E sinais e maravilhas eram comuns nos cultos. Então, em Los Angeles, a igreja ficou conhecida como Missão de Fé Apostólica. Como a casa era muito pequena, eles foram para um prédio abandonado, né, que daí é a Rua Azusa, que esse prédio se localizava na Rua Azusa. Então, para aquela época, era um crescente muito grande, pessoas assim se converteram e foram chegando. Aí, num período, chegou a 1.300 membros. Foi um número impressionante para a época. E aí é legal você mostrar a foto para os seus adolescentes e eles mesmos colando, ou você ir fazendo esse leque, né? Você vai trabalhando com os seus adolescentes. E aí aqui eu coloquei uma fotinha e deixei lá para vocês no material de apoio. Todas essas fotos tem no material de apoio também como slide, tá bom? Que você pode estar passando. Mas eu acho tão mais legal fazer assim. Líderes do reavivamento da Rua Azusa, né? Algum dos líderes, aqui tem foto, né? Também de Seymour aqui sentado, ó, com outros líderes do movimento pentecostal. Aí é legal você ir passando aqui. Nesse período, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles foram para os Estados Unidos, né? Daniel Berg foi por conta da pobreza, né? Fugindo da pobreza na Suécia, e anos depois, Gunnar Wingre também foi para os Estados Unidos. Aqui é legal você frisar que o Daniel Berg e Gunnar Wingre não conheceram o Pentecoste, né? Esse movimento pentecostal na Rua Azusa. Aqui, esse movimento, ele foi se espalhando e foi influenciando outras igrejas. E Daniel Berg, Gunnar Wingre, por exemplo, ele era da Igreja Batista, de outra Igreja Batista, e ele conheceu esse movimento lá. Então, é interessante frisar, né, esses acontecimentos. E você vai detalhando o decorrer da história. Fica bem bacana a gente frisar a cada momento o que aconteceu, como aconteceu, datas, enfim, tá?
tá bom? E no nosso segundo tópico nós vamos trabalhar para um lugar desconhecido. A minha sugestão nesse tópico é que você comece contando como eles chegaram lá, né, nos Estados Unidos, como eles, quais foram os primeiros empregos deles, do que eles viviam, né? E aí você dê uma pausa para continuar a chegada deles no Brasil. Você pode dar uma pausa e fazer uma dinâmica. Então, Daniel Berg chegou nos Estados Unidos em 1902, quando ele tinha 18 anos, né? Fugindo, então, aí, como eu já disse, da pobreza da Suécia. E no ano seguinte chega Gunnar Wingre, né, aos Estados Unidos. Gunnar Wingre, 6 anos mais velho do que Daniel Berg. E durante certo período de suas vidas, eles não se conheceram, eles não foram juntos para os Estados Unidos. Eles foram separados e se conheceram lá, então. Wingre foi estudar teologia e daí ele também pastoreou uma igreja batista em Michigan. E Daniel Berg começou a trabalhar, então, numa loja em Chicago. Aí Gunnar Wingre foi visitar uma igreja batista que era muito influenciada pelo movimento pentecostal, né? E ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas e tentou levar esse ensinamento para a sua igreja, então, que ele pastoreava, e acabou sendo expulso do seu posto, e então assumiu outra igreja batista, em South Bend, onde foi que ele encontrou aí Daniel Berg só então, né? Aí aqui eu sugiro que você dê uma pausa. Então você está aqui e aí você pode guardar esse lequezinho e você pode fazer uma dinâmica. Na dinâmica que eu indico, tem duas opções. Você pode vendar um adolescente e deixar outro guiando, aí você pede para que todos em silêncio troquem de lugar, né? E aí você peça para esse adolescente confiar no seu guia e ele vai dar uma volta e daí com os lugares trocados, mesmo sem ele saber onde ele sentará, o adolescente guia vai lá, coloca ele sentadinho e aí você pode dar um mimo para esse adolescente também. E você pode continuar essa dinâmica, colocando uma caixa na frente do seu adolescente vendado e daí você peça para ele tirar a venda e aí você pode ter qualquer coisa dentro que você ache legal como prêmio. Eu tinha isso aqui em casa, que é um castelo, a vontade de Deus, para falar que a vontade de Deus sempre é perfeita e quando a gente segue a orientação que o Espírito Santo nos dá, mesmo que para a gente esteja tudo escuro, sempre vai dar certo e sempre nos levará num lugar que terá, assim, bastante recompensa. Olha só a recompensa que eles terão no céu, né? Quando for a hora de eles serem recompensados. Como será maravilhoso, quantas pessoas que através deles, por eles ouvirem a voz do Espírito Santo, foram salvas, né? E receberam o batismo com o Espírito Santo e foram impactadas por esse avivamento. E aí, você finalizou aí a sua dinâmica, aí você volta para a sua aula. Aí eu tenho uma dica para você, querido professor, você pode estar continuando contando a história, como foi que eles saíram de lá, como aconteceu tudo, como eles foram orientados por Deus, né, para virem para o Brasil. E você pode também passar um vídeo. Como agora nós tivemos o centenário da Assembleia de Deus, nós temos vários vídeos que contam a história de como eles saíram de lá. Tem vídeos assim bem incríveis que foram feitos lá em Belém do Pará mesmo. Então, é muito histórico. Então, vídeos com teor muito histórico, muito sérios mesmo. Então é bem legal você usar esses vídeos nesse tópico. Eu deixei ali no material de apoio. Aliás, eu não sei se eu falei, mas o material de apoio está no site eb-blumenau.com.br, que você pode estar acessando aí, né, e pegando todos os materiais de apoio que a gente deixa lá, todas essas imagens em PDF para você baixar, imprimir, os slides, os links que você pode estar passando para sua classe. E aí acontece uma coisa muito incrível.
muito incrível. No ano de 1910, um membro da igreja, lá de Salt Bend, né, chamado Adolfo Huldin, que possuía o dom de profecia, ele entrega aí um sonho, não foi uma profecia como a gente conhece, assim, né, que ele não se levantou em profecia lá no meio da igreja e não profetizou para eles, como a gente já viu algumas pessoas falando isso. Não, ele tem um sonho, nesse sonho, ele vê Daniel Berg e Gunnar Wing indo para um lugar chamado Pará. E foi muito específico, quando ele fala que eles iam para o Pará e eles tinham que estar em Nova York e sair de Nova York no dia 5 de novembro. Nosso Deus é um Deus que conhece tudo e eu fico muito maravilhada quando eu vejo, né, o Espírito Santo dirigindo, orientando e as pessoas, né, obedecendo aí a voz do Espírito Santo. Então, por incrível que pareça, eles obedeceram à voz do Espírito Santo e foram para uma biblioteca. Saíram dali, foram lá para uma biblioteca e pegaram um mapa e eles viram que Pará era no Brasil, no norte do Brasil. Então, eles pegaram e no dia, conforme, né, a profecia, conforme Deus havia orientado, no dia 5 de novembro, eles estavam em Nova York e eles souberam que tinha um navio que viria rumo ao Brasil, rumo a Belém. E Belém é onde? No Pará. Então, eles embarcaram, compraram uma passagem, né? Cada um ali, embarcaram para vir para o Brasil nesse navio Clemente, né, com pouco dinheiro, $90 no bolso, muito sonho, sem saber o que Deus havia planejado para eles, mas com a fé e com a certeza que Deus os estava guiando. Então é bem legal, você pode estar fazendo assim ou mostrando o vídeo que é bem detalhado. E eles chegam então a Belém do Pará. E aí você pode estar continuando esse tópico conforme a lição vai falando e finalize esse tópico, você pode perguntar para os seus adolescentes, quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo? Depois de você detalhar todo o tópico, você pode finalizar o tópico assim. E aí, se você tem alguma experiência de ter ouvido a voz do Espírito Santo e ter obedecido e, nossa, o resultado foi incrível, ou você não ter ouvido e ter, né, descumprido o que o Espírito Santo falou e você quebrou a cara, enfim. Então, você pode aí estar, né, compartilhando com os seus adolescentes. Eu finalizarei esse tópico contando uma experiência que eu tive agora no Dia dos Namorados desse ano de 2018. Eu saí da minha casa, rumo à casa da minha mãe, e eu tinha várias coisas para fazer. E na casa da minha mãe, para ir na casa da minha mãe, tem dois caminhos. Então, ou eu pego a Rua Itajaí, ou eu pego a Beira Rio. E naquele dia, eu sempre vou pela Beira Rio, né, que eu acho mais prático. Mas aquele dia, uma voz, o Espírito Santo, né, vai pela Rua Itajaí, vai pela Rua Itajaí. Aí eu passei a primeira entrada, não fui pela Rua Itajaí. Aí passei a segunda entrada, que dava para ir para a Rua Itajaí, eu vou pela Beira Rio mesmo. E quando eu cheguei na Beira Rio, foi o tempo que eu mais fiquei no trânsito na minha vida, eu acho. Eu fiquei horas a fio ali até chegar na casa da minha mãe. Depois teve várias, até deu no jornal que foi o trânsito mais caótico, por causa que todo mundo estava indo comprar presente para o namorado, enfim, várias coisas. Mas o Espírito Santo queria me poupar disso, né? Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele é tão nosso amigo, ele é tão incrível, que ele é nas coisinhas pequenas. Poxa vida, quantas coisas eu perdi, né? Eu tinha tantas coisas para fazer, eu tive que cancelar tantas coisas ali parada no trânsito. E o Espírito Santo me orientou para ir por outro caminho. E eu desobedeci. Muitas vezes a nossa falta de oração faz com que a gente não tenha esse feeling, sabe? De ouvir o Espírito Santo e entender que é o Espírito Santo. Poxa, ele é o meu melhor amigo, como eu não sei se é ele ou não?
Então, mais uma vez, você pode realçar aí a palavra oração, né? A falta de oração faz com que a gente fique com o ouvido um pouco, né, desafinado para a voz do Espírito Santo e não consiga entender que é Ele falando conosco. Então, eu sugiro que você finalize esse tópico com uma experiência sua, talvez de obediência, não como eu, de desobediência, né? De não dar voz, não dar ouvido. Então, finalize esse tópico e deixe os seus adolescentes também falarem alguma coisa a respeito deles, da vida deles. E o nosso último tópico e o terceiro tópico, nós vamos falar do movimento pentecostal no Brasil. E estudiosos mostram que esse movimento pentecostal no Brasil foi dividido em 3 fases. A primeira fase, de 1910 a 1950, aí com igrejas como Congregação Cristã no Brasil, né? Igrejas como Assembleia de Deus também, né? Está inserida nesse primeiro momento. E nesse período a mensagem central era realmente a vida com total separação do mundo e batismo com o Espírito Santo. A segunda fase, segundo estudiosos, 1950 a 1970, né, com outras igrejas como o Evangelho Quadrangular, aí, que usou bastante o rádio nesse período para propagar aí o Evangelho. E também a mensagem central, além do batismo com o Espírito Santo, era cura divina. E a terceira fase da igreja, de 1970, então, até os dias atuais, com a fase também chamada como neopentecostalismo, né? Que tem aí várias igrejas como Universal, como Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo, Mundial do Poder de Deus, várias igrejas aí que fazem parte desse movimento neopentecostal que pregam também a expulsão de demônios aí. Então, tem várias igrejas que estão aí inseridas nesse contexto. Eu vou disponibilizar para vocês no material de apoio slides que vão falar sobre cada período, né, sobre esses 3 períodos e esses 3 períodos também de uma forma muito mais profunda, de o que cada igreja, né, fala e de acordo com o seu período. E o que nós, assembleianos, né, e nós, cristãos, estamos fazendo nesse período. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje, o mesmo Espírito Santo que desceu para os discípulos, ele está presente em nossas vidas nos dias de hoje. Então é interessante que você finalize esse tópico. Eu vou de novo usar aqui, a dica que eu deixo é para você reutilizar, eu fiz minha bala grande aqui, as imagens. As imagens, como está o mundo atual e o que nós, cristãos, estamos fazendo nos dias de hoje. Assim como Deus, em cada época, usou pessoas, né, para mudar e para manter, né, o seu evangelho em alta. Hoje ele conta conosco. Hoje é a nossa vez, hoje é a vez da Silvana ser usada por Deus para pregar o evangelho a todos e levar, né, a salvação a todos. Então você pode finalizar mostrando a foto de cada um e falar para eles: você quer ser usado por Deus? Não tem como ser usado por Deus sem intimidade. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem intimidade. E única maneira de eu ser íntimo de alguém é conversando. E o único jeito de eu conversar com Deus é através da oração. Então você pode finalizar sua aula, né, em oração com os adolescentes, e você pode organizar com eles campanhas de oração, né? Você pode fazer uma tarde de oração, onde cada adolescente ora um período de oração, e finalizar na nossa igreja, os nossos encontros de adolescentes são na sexta-feira, então você pode finalizar sua sexta-feira em oração com seus adolescentes. Enfim, promova a oração, promova a intimidade com Deus, porque só promovendo isso é que nós vamos ter adolescentes cheios do Espírito Santo e impactando outras vidas. Eu desejo que sua aula seja maravilhosa e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te oriente a melhor forma de fazer tudo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.